A Belle Époque de Paris foi uma época de arquitetura elegante, avenidas largas e cafés convidativos, e foi também uma época muito voltada aos prazeres. Apesar de ser o centro do mundo, Paris era também uma cidade selvagem. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer algumas curiosidades da Era de Ouro francesa dos cabarés. Ficou curioso? Então já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. O que foi a Belle Époque? Os parisienses que viveram os anos dourados de 1871 a 1914 gostavam de se divertir. A vida noturna parisiense era tão colorida quanto exagerada. Em bairros famosos como Montmartre, cabarés e clubes como Moulin Rouge e Folies Bergère ganharam espaço, servindo champanhe, absinto e outros prazeres não tão ocultos. Esse clima despreocupado inspirou dezenas de artistas, além de oferecer oportunidades para mulheres jovens cada vez mais independentes, que vinham em massa à cidade para seguir seus interesses e talentos. Elas evitavam o casamento e buscavam caminhos para a riqueza. Essas mulheres muitas vezes usaram o palco para isso, como atrizes e dançarinas. Não era raro essas mulheres se tornarem amantes de homens ricos e influentes. Nesse ambiente cresceu uma verdadeira indústria de trabalhadoras de cabaré. Em Paris, essa indústria era muito bem estruturada e regulamentada. Uma cultura como essa produziu algumas histórias interessantíssimas. O rei inglês e sua cadeira especial. Eduardo VII subiu ao trono inglês com 59 anos de idade, depois que sua mãe Vitória morreu. Antes disso, ele passou a maioria de sua vida como príncipe de Gales e o primeiro na linhagem sucessória. Enquanto esperava, o futuro rei decidiu se divertir. O príncipe era algo como um playboy, conhecido pelo seu apetite insaciável por prazer. Como muitos britânicos do século XIX, o príncipe frequentava os cabarés da Belle Époque. Seu lugar preferido era o luxuoso Le Cabanai, que atendia uma série de clientes da alta sociedade. Lá, Eduardo tinha seu próprio quarto, com seu escudo de armas posto sobre a cabeceira da cama e uma banheira que ele enchia de champanhe. À medida que o apetite do príncipe crescia, seu corpo o acompanhava. Ele comia até 5 refeições por dia e, com o passar do tempo, teve que encomendar uma cadeira projetada para que ele pudesse desfrutar da companhia de uma mulher sem complicações. As damas da noite eram categorizadas e regulamentadas. As damas da noite parisienses recebiam 2 designações abrangentes: as que trabalhavam em casas de espetáculos e as que não trabalhavam. As que não trabalhavam em tais estabelecimentos eram divididas, então, em 2 categorias: as respeitáveis e as rebeldes. As primeiras trabalhavam para os cafetões, as outras não. Dentro dessas categorias havia ainda outras. Haviam as mulheres que contornavam os limites da indústria. Elas eram dançarinas, atrizes e outras artistas e animadoras cuja ocupação principal não era o de atender a um homem. Um dos presidentes da França morreu enquanto estava com sua amante. Madame Marguerite Steinhill foi uma das mulheres mais conhecidas da Belle Époque. Através de seu casamento com o artista francês, Madame Steinhill conseguiu entrar para os escalões superiores da sociedade parisiense. Em 1897, ela conheceu o presidente da França, Félix Faure, de 56 anos, logo se tornando sua amante. Em 16 de fevereiro de 1899, os criados de Steinhill foram convocados para seu quarto particular, onde encontraram Faure morto no sofá e ela, Steinhill, desgrenhada, o acariciando, alisando suas roupas e cabelos. Foi um escândalo. Os rumores que se espalharam rapidamente eram de que ele tinha tido uma convulsão fatal no ato amoroso. Sarah Bernhardt dormia em um caixão e tinha um jacaré de estimação. Sarah Bernhardt foi talvez a principal atriz de palco do final do século XIX.
Nascida em 1844, ela era uma estrela internacional bem conhecida por sua personalidade extravagante e excêntrica, mesmo fora do palco. Ela tinha um caixão em seu quarto no qual ela gostava de estudar para papéis e às vezes acabava caindo no sono. Ela também colecionava animais exóticos. Quando viajou pelos Estados Unidos, comprou um jacaré de estimação e deu a ele o nome de Ali Gaga, que dormia na mesma cama que Sarah. Infelizmente, ele morreu jovem devido a uma dieta pouco saudável de leite e champanhe. Toulouse-Lautrec carregava absinto em sua bengala. O pintor pós-impressionista Henri de Toulouse-Lautrec foi um dos artistas mais prolíficos e visionários a representar o mundo de Montmartre. Embora tenha nascido em uma família nobre, Toulouse-Lautrec se sentia mais em casa entre os artistas, atrizes, escritores e dançarinos de Montmartre do que em sua própria classe. Ele mergulhou totalmente nesse mundo, com champanhe, absinto e tudo mais. Ele era tão viciado em álcool que esvaziava o interior de sua bengala para poder enchê-la de absinto. Lamentavelmente, seu alcoolismo trouxe uma morte precoce aos 36 anos de idade. O nome de guerra podia corresponder aos medos da mulher. Em 1836, 35 anos antes do advento da Belle Époque, o médico Alexandre Parent du Châtelet publicou um estudo sobre as damas da noite. Alexandre morreu no mesmo ano, antes da publicação do estudo, e nunca ficou sabendo da importância de seu trabalho para o campo da sociologia. Entre as muitas descobertas fascinantes do estudo do médico, estão os hábitos de autonomeação das damas da noite, que carregavam um nome de guerra para se distinguir da competição e evitar usar seus nomes reais profissionalmente. As mulheres que trabalhavam em estabelecimentos de alto nível ou que, de outra forma, atendiam aos ricos, geralmente escolhiam nomes míticos, e as que trabalhavam nas ruas ao redor de Le House, um bairro de classe baixa, escolhiam nomes mais grosseiros e óbvios, como belas curvas, ancas falsas, etc. Da mesma forma, os estabelecimentos comerciais de alta categoria passaram a ter nomes extravagantes e tinham salas dedicadas a diferentes temas e épocas. Uma sala Pompeia, uma sala Moura, uma sala de tortura medieval e uma sala com temática japonesa, por exemplo. Os estabelecimentos mais baratos eram chamados de abatedouros. Lá, as mulheres trabalhavam em turnos longos como funcionários de fábrica e os clientes pagavam uma taxa fixa e recebiam uma toalha para se limparem. Uma dançarina do Moulin Rouge fez um seguro de suas pernas. Jeanne-Florentine Bourgeois começou a se apresentar sob o nome artístico Mistinguett no ano de 1895. Ela dançava em clubes de alto nível como Folies Bergère e Moulin Rouge, tornando-se rapidamente a performer feminina mais bem paga de sua época. Sabendo que sua riqueza estava em suas pernas, Bourgeois fez um seguro delas por 500 mil francos em 1919. Sua popularidade durou bastante. Crescimento impressionante. Durante todo o século XIX e antes das guerras do século XX, as mulheres que trabalhavam em casas de espetáculos eram obrigadas a se registrar na polícia, assim como as que eram pegas fazendo truques na rua. Em 1812, Paris tinha cerca de 900 trabalhadoras registradas. 20 anos depois, em 1832, o número era de 3.500. Na década de 1850, estima-se que Paris tinha cerca de 34 mil. Em Londres, para comparação, na mesma época tinha 24 mil, mas o dobro de habitantes. Quando a Belle Époque chegou, Paris já estava repleta de damas da noite. Há quem afirme que Paris tinha cerca de 120 mil trabalhadoras. Embora este número possa não ser exato, vale notar que entre 1872 e 1911, a população de Paris explodiu. A cidade passou de 1.851.792 habitantes para 2.888.110.
E você, já tinha ouvido falar dessa época despudorada? Qual a sua opinião sobre esses costumes que aconteceram há mais de um século? Deixe o seu comentário. E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!